Estamos aqui com o juiz federal e o objetivo dessa entrevista é trazer o esclarecimento do Sejuscom, né, esse órgão competente de solução de conflitos que está localizado aqui na nossa cidade de Maringá. Excelência, o que é o Sejuscom? Quem pode ter acesso a esse órgão? A sigla Sejuscom significa Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Esse centro foi criado em nível nacional. Todos os órgãos do Poder Judiciário devem possuir um centro de conciliação e as pessoas que podem ter acesso a ele são o público principal, são todas aquelas pessoas que têm um processo judicial correndo, ou como autor ou como réu. Mas a resolução abre a possibilidade também para atendimentos de conciliações pré-processuais e também para atendimentos de cidadania. Ok. Ditos processos, ditos procedimentos de conciliação, como é o funcionamento na prática dessas realizações? Certo. Nós procuramos trabalhar principalmente com ações planejadas, ou seja, nós não nos limitamos a marcar a audiência de conciliação num determinado processo e aguardar até que as pessoas venham aqui para tentar a conciliação. Nós costumamos fazer um trabalho prévio de seleção de quais são os processos mais maduros para a conciliação, de contato prévio com as partes, principalmente com o órgão público que sempre está envolvido num desses processos, no caso da Justiça Federal, para obtenção de boas propostas de acordo. E a partir daí nós deflagramos, geralmente em forma de mutirões, a realização de audiências com a participação de todos os envolvidos e já com estudos prévios de que tipo de conciliação pode ser feita naquele caso. Excelência, pelo exposto nós entendemos que existe uma capacitação para um conciliador, uma capacitação, um treinamento específico, técnico, para que uma pessoa possa intervir numa conciliação? Sim, a conciliação é uma arte, como tal, ela deve ser aprendida. Existem pessoas que têm naturalmente a habilidade para mediar, para conciliar, para tentar resolver conflitos entre as outras. Mas existem estudos e técnicas específicas para isso. O Conselho Nacional de Justiça, quando criou os centros de conciliação, previu expressamente na Resolução 125 a realização de cursos, e inclusive quais são as matérias e os tópicos que devem ser abordados para que nós tenhamos conciliadores preparados para atender as pessoas aqui. Hoje em dia no Brasil nós sabemos que a litigância tem abarrotado o sistema judiciário. Nós gostaríamos de saber quais os principais casos ou procedimentos mais comumente conhecidos ou trazidos para que sejam solucionados através do Sejuscom. Ok. Aqui em Maringá, a conciliação ganhou volume, digamos assim, a partir do ano de 2002, com o Dr. Erivaldo, que hoje está no CNJ, em processos da área habitacional. Nós tínhamos muitos mutuários que não conseguiam pagar os seus financiamentos, tínhamos muito contrato que mesmo a pessoa pagando as prestações, eles nunca chegavam ao final. E através de um contato prévio, a empresa que assumiu esses créditos, a Engeia, ela montou propostas vantajosas para os mutuários e nós iniciamos mutirões de conciliação na área de SFH com um sucesso muito grande. A partir daí, nós temos feito rotineiramente conciliações em todos os tipos de processo. Aqueles que têm mais volume pela quantidade de ocorrência continuam sendo de casa própria, continuam sendo os débitos bancários com a Caixa Econômica Federal, continuam sendo os processos do INSS, de aposentadorias, pensões, concessão de auxílio-doença e, mais recentemente, nós estamos fazendo também em execuções fiscais, tanto execuções de cobranças de tributos do próprio governo federal,
como também cobrança dos conselhos profissionais, tipo CREA, tipo Cresce, Conselho de Administração. Ok. O senhor, na introdução, nos comentou, através de uma forma explicativa, que o Sejuscom trabalha com 3 etapas, né? Pré-processual, processual e atendimento, né, ao cliente. Quais seriam esses 3 procedimentos de uma forma mais genérica? Certo. A conciliação não está restrita, dentro do âmbito do Poder Judiciário, aos processos já existentes, já em curso. Essa é apenas uma parte dela, essa é chamada conciliação processual. A resolução do CNJ nos autoriza a fazer conciliações em casos de existência de conflitos, mesmo antes deles serem trazidos ao judiciário. São as chamadas conciliações pré-processuais. Por exemplo, uma pessoa tem uma dívida num banco, já está vencida, ela ainda não pagou e o banco está em vias de executá-la. Essa pessoa pode vir até o Sejuscom, solicitar uma audiência prévia e tentar acertar a situação com o banco, antes mesmo que ele entre com a ação judicial. Além disso, nós temos também o terceiro eixo de atuação, que é o de cidadania. A resolução não explica exatamente o que seja ações de cidadania. Nós temos entendido esse termo de uma forma ampla, que vai desde a simples orientação ao cidadão. Por exemplo, nós temos muitos órgãos públicos, cada um tratando de uma determinada coisa, e muitas vezes o cidadão não sabe sequer a qual deles ele deve se dirigir. Esse tipo de atendimento pode ser feito no Sejuscom, nem que seja apenas para encaminhar a pessoa para o órgão correto, para que ela possa fazer a solicitação. Ou ela pode ser também dentro da área judicial. Muitas pessoas desconhecem o funcionamento da justiça, desconhecem o funcionamento da conciliação, e o atendimento em nível de cidadania se destina também a isso, prestar esclarecimentos e encaminhar a pessoa para a conciliação necessária para ela. Doutor, tendo em vista tudo isso, o senhor que está diariamente, ou mais envolvido propriamente dito, com toda essa evolução desse sistema de conciliação, desse método inovador, que nós sabemos que tem tido resultados altamente positivos, né, no sentido de diminuir a litigância, tentar resolver isso de uma maneira mais rápida, mais célere, nós queríamos saber a opinião pessoal do senhor em relação a esse procedimento tão inovador, que vem tendo uma abrangência tão grande, não só em Maringá, mas em todo o país. Eu sou um entusiasta da conciliação, sempre fui. Mesmo antes de ser criado o Centro de Conciliação, eu tenho atuado aqui, estou na Justiça desde 2001 e aqui em Maringá desde 2002, e já desde o início eu tenho trabalhado com conciliação. A gente percebe que a conciliação, além de desafogar o judiciário, ela contribui realmente para a redução de processos. Muitas vezes nós fazemos um acordo aqui na mesa que envolve 7 ou 8 processos, às vezes com 2 ou 3 recursos lá no tribunal, e tudo isso é resolvido numa única audiência. Mas muito mais importante do que isso é o fato de que sempre que as duas partes criam elas mesmas uma solução, elas conseguem chegar a uma solução que agrade, que atenda ao interesse de ambas, o que raramente acontece com a decisão judicial. Por mais que o juiz tente resolver o caso da melhor forma possível, ele normalmente vai desagradar a uma ou às vezes até as duas partes, de forma que as partes, embora resolvam aquele caso, continuam muitas vezes em conflito entre elas, ao contrário da conciliação. A conciliação faz com que as pessoas não só resolvam aquele problema, mas também se reconciliem entre si. Acho que esse é o mais importante trabalho que o centro... Nós possamos encerrar. Então, efetivamente, é eficaz, é inovador e a tendência realmente é o aumento desse tipo de procedimentos. Sim, a conciliação veio para ficar, ela está se tornando uma rotina de trabalho nossa, não algo excepcional,
e ela, eu não tenho dúvida de que ela só tende a crescer, porque os resultados dela são muito satisfatórios para as partes envolvidas e também para o judiciário. Nós gostaríamos de agradecer ao Dr. José Carlos Frade, juiz federal, pela essa excelente, brilhante atuação que ele tem, e muito obrigado. Prazer.